convidar você, irmão e irmã, vamos abrir as Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu quero fazer uma meditação, nós vamos ler até o versículo 15. Hoje nós estamos numa noite especial, onde mês da família, este culto especificamente dirigido pelos adolescentes da igreja, uma forma de dizer que todos nós estamos em família, nos apoiando uns aos outros. E quero trazer uma palavra justamente para esta faixa de idade. Uma palavra para você, adolescente, mocinho, mocinha. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, e nós vamos meditar sobre o tema influencie onde você está inserido, ou se preferir um tema mais moderno, como você ser um influencer espiritual. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era homem diante do seu senhor, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomaram meu senhor e estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter contigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus e ele, toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Até aqui. Senhor Deus, nós pedimos agora que Tu fales ao nosso coração, através da Tua palavra que será pregada, que será anunciada, neste momento tão importante, neste culto, Senhor, em que procuramos Senhor, louvar a Ti, adorar a Ti com os adolescentes da igreja, num momento tão gostoso, num momento tão significativo, Senhor,
e pedimos que o Senhor nos inspire. Abre, Senhor, nossos ouvidos e mentes para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entre os livros mais vendidos por aí hoje, você vai encontrar alguns livros mais ou menos com este título: Influencie pessoas em apenas uma hora. Ou então há um outro livro que o título é Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Outro livro, dentre os mais vendidos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Parece que está em alta a ideia de influenciar alguém, ou liderar através da influência, ou vender através da influência, negociar através da influência. Pessoas que negociam, influenciam para negociar, influenciam para ganhar. Um influencer digital. Eu estava pesquisando algum tempo atrás, alguns deles chegam a ganhar entre 10 mil a 200 mil reais numa postagem, depende do tanto de seguidores que ele tem. Rapidamente ele consegue vender ou promover um produto que ele estiver anunciando. Alguns desses influencers chegam a ter 45 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Eu creio plenamente que um adolescente cristão, eu creio plenamente que um jovem cristão tem o seu poder de influência, mas em outro âmbito. E nós precisamos, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, entender que adolescentes cristãos, jovens cristãos, podem se tornar influenciadores espirituais. Há um mundo a ser trabalhado, ministrado, onde um legado deve ser levado e implantado para influenciar com o testemunho, influenciar com as ações, influenciar com as palavras, influenciar com o evangelho, influenciar com a santidade, influenciar com doutrinas cristãs. Os nossos jovens devem se preparar para serem influenciadores numa sociedade onde muitos adolescentes estão virando massa de manobra, onde muitos jovens estão virando massa de manobra apenas. Essa narrativa que lemos, ano 894 a.C., a Síria invadiu Israel. E dentre os que foram levados escravos para a Síria, de Israel para a Síria, diz o texto bíblico que uma menina adolescente, talvez 14 anos, talvez 15 anos, talvez 13 anos de idade, foi levada para ser escrava da esposa de Naamã. Naamã era o general da Síria, um dos homens mais poderosos da Síria. E ela vai para servir na casa de Naamã. Acontece que as pessoas conheciam Naamã por fora. Naamã bem vestido, Naamã dando ordens, Naamã invadindo um país com seus soldados. Mas dentro de casa, esta menina conhece o verdadeiro Naamã, um leproso. De repente ele tirava as partes das roupas, aparecia a lepra. E a lepra tinha um significado muito pior do que nos nossos dias. Não era apenas uma doença física, mas era uma doença que segregava, era uma doença que amaldiçoava as pessoas, era uma doença que deixava alguém à parte. E eu imagino a aflição deste homem, a aflição de Naamã, a aflição da esposa de Naamã, sabendo que seu esposo estava aos poucos se isolando do mundo, da vida. Quem sabe no conflito, em algum momento vão descobrir que eu sou leproso, e aí já não posso mais ser general, tenho que abrir mão da minha carreira. E é nesse momento que essa menina, essa jovem, essa adolescente, chega e diz para a esposa de Naamã: na minha terra, lá em Israel, há um profeta, homem de Deus, Eliseu, que
se ele ver Naamã for falar com ele vai restaurar Naamã, ele vai curar Naamã. Mediante o testemunho desta mocinha, que volto a dizer, a Bíblia não cita seu nome, a Bíblia não cita sua idade, não cita sua família, nem o nome dos pais, uma pessoa quase anônima, uma adolescente. Mediante esse testemunho, o Naamã prepara-se e vai para Israel. A história é mais comprida, há uma troca de cartas entre os reis, mas finalmente ele vai e chega em Israel. Aí é apresentado ao profeta Eliseu. Eliseu diz: vá no Rio Jordão e se lave 7 vezes, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e você ficará limpo, curado da sua lepra. Ele fica curado da lepra, ele reclama primeiro, diz: olha, o Rio Jordão é muito sujo, por que você não me falou para me banhar lá nos rios Abana e Farfar, rios limpos lá em Damasco? Mas, finalmente, ele vai, mergulha as 7 vezes, fica limpo da sua lepra, curado da sua lepra, e ele faz uma declaração. Por 2 vezes ele faz uma declaração, dizendo: de agora em diante, nós vamos crer no Deus de Israel. Não há outro Deus além do Deus de Israel. Não há Deus mais poderoso do que o Deus de Israel. E a partir dessa declaração, com certeza, a sua casa, o seu exército passa a ser influenciado, a Síria passa a ser influenciada por causa do testemunho. Tudo nasce com o testemunho de uma adolescente. E eu quero lançar alguns princípios aqui que encontro nesse texto. Esse texto poderia ser explorado a partir de outros personagens. Poderíamos falar sobre Naamã, poderíamos falar sobre Eliseu, poderíamos falar sobre o diálogo entre os reis, mas é justamente sobre esta menina que eu quero falar com você nessa noite. O primeiro princípio é: influencie mesmo distante do seu local de origem. Sabe que existem pessoas que, quando mudam de geografia, mudam de lugar, acabam mudando de vida. Mudam de espaço, mudam o jeito de ser. Mudam de uma cidade para outra, muda a pessoa, muda a personalidade. Essa menina foi morar num país distante. Ela foi morar a pelo menos 400 quilômetros da sua casa, do outro lado da fronteira, outra língua, outro idioma. Mas ela levou consigo os seus princípios, os seus valores. Ela levou consigo a sua fé, ela levou consigo a sua determinação e as suas convicções em Deus. Em qualquer lugar que nós estivermos, precisamos falar de nossas convicções, testemunhar do nosso Cristo, do nosso Evangelho, em qualquer lugar, em qualquer espaço em que estivermos. José do Egito, mesmo distante da sua casa, influenciou uma nação e salvou uma nação da fome, da desgraça. Por que não dizer, ele salvou o mundo de então, longe da sua terra. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, distantes da sua terra, adoraram a Deus, serviram a Deus, foram fiéis aos princípios de Deus, influenciaram o império inteiro de Babilônia, com os seus valores, com o Deus de Israel, estando distantes da sua terra. Distante da sua terra, distante da sua cidade, talvez distante da sua família, você também continua, mesmo distante, com a possibilidade de influenciar pessoas, pregar o Evangelho, falar de Cristo, falar do Senhor, falar do amor de Jesus, distante de onde estiver. Conheci um pastor português chamado Fausto. Ele era bivocacionado. Ele era pastor e era major do exército português. E é interessante o testemunho dele.
Depois de um certo tempo, servindo as Forças Armadas, ele se tornou voluntário das Forças de Paz da ONU. E ele foi servir em países diferentes. Passava 2 anos em cada local. Mas é interessante, veja bem o que ele fez. Ele foi servir 2 anos em Moçambique. E ele começou um trabalho de evangelismo entre pessoas lá, entre homens lá. E quando ele saiu, 2 anos depois, tinha uma igreja implantada lá. E aí uma missionária foi e continuou os trabalhos da Igreja Metodista Wesleyana em Moçambique. Mas começou o trabalho com alguém que estava fora de casa. Aí ele foi para o Haiti, a mesma coisa. Deus usando ele, e ele dizendo assim, no final, ele disse assim: eu só uso o meu deslocamento pela ONU como uma desculpa para levar o evangelho e plantar igrejas. Olha que legal, você pode influenciar pessoas de onde estiver, mesmo em lugares distantes. Eu falo isso porque alguns jovens e adolescentes vieram para Chapadão do Sul a trabalho, outros vieram para estudar, outros vieram por causa da faculdade, outros vieram por causa de parentes, mesmo distante da sua terra. Aqui você influencia pessoas e leva pessoas ao evangelho. Eu tenho ouvido testemunhos de adolescentes e jovens aqui da igreja que têm levado Cristo para a sua classe de aula, que têm levado testemunho cristão, que têm intercedido por colegas. Continuem assim, em nome de Jesus. Deus vai usar esta geração para influenciar. Creia nisso. Aquele filme, O Gladiador, nele o general Maximus Deciminus diz o seguinte aos seus soldados antes de uma batalha sangrenta, que seria a batalha final, a mais importante desse filme, quando o Império Romano está entrando na Germânia. Ele usa uma frase que me chama a atenção. Os soldados estavam temerosos, e ele diz assim: o que vocês fazem aqui vai ecoar pela eternidade. Anime-se, porque o que vocês fazem aqui ecoa pela eternidade. Pessoas que vocês ganham para Jesus na sala de aula, vai soar na eternidade. Gente que vocês ganham para Jesus dentre o círculo de amigos, são atos, são resultados que vão soar pela eternidade. Influencie onde você está, mesmo longe da sua casa, mesmo longe das suas raízes. Segundo lugar, um outro princípio: influencie mesmo em ambientes adversos. Era a casa de um leproso. A menina estava numa casa triste, numa casa onde imperava a insegurança. Pela lei, os leprosos eram imundos, viviam à margem da sociedade, como eu falei, e corria o risco de, em algum momento, esse general ser deposto e ir morar fora da cidade, porque tinha uma doença que não lhe permitia morar junto com os demais. Existem possibilidades de nós influenciarmos, mesmo em lugares difíceis, mesmo em lugares, ambientes adversos. Paulo e Silas cantaram e louvaram numa prisão, ambiente de sofrimento, ambiente de sofrimento. Estavam cantando, adorando, e gente ali se convertendo a Cristo. De repente o terremoto, e o carcereiro acha que os homens tinham fugido e ido embora, e não, os prisioneiros estavam lá. E aí a família do carcereiro se converte, começa a igreja na cidade de Filipos. Influencie mesmo em lugares difíceis. A gente imagina que Deus só está conosco, nos motivando a pregar, a falar, quando está tudo bem. Não é bem assim. Você pode usar qualquer ambiente
para se tornar um ambiente onde você vai influenciar pessoas, onde você vai falar do Evangelho, levar Cristo para as pessoas. Numa determinada ocasião, eu estava indo para a cidade de Curitiba, quando resolvi parar um dia em Maringá para visitar a minha sogra, junto com a Gislaine, etc. Mas o pastor João Rodrigues, nosso velho companheiro de guerra, estava lá no hospital. E ele estava tão doente da coluna, e ele tinha uma hérnia de disco tão severa, já com quase 80 anos de idade, que a dor era tão intensa que ele não podia mais ficar em casa. Eles o internaram, para internado ele tomar medicamentos fortes, fortíssimos, para aguentar até poder depois fazer a cirurgia. Então, por esse motivo, ele estava no hospital. E aí, saí da casa da minha sogra, deixei a Gislaine e fui até o hospital. Eu falei, eu preciso orar por ele, eu preciso estar alguns minutos com ele. E quando cheguei lá, fui lá no corredor, no corredor onde ele estaria, num dos quartos, que me disseram, eu cheguei lá, a cama vazia, totalmente vazia. Aí voltei no posto de enfermagem e perguntei, onde está o pastor João Rodrigues, daquele quarto ali? A enfermeira abriu um sorriso e falou, é difícil saber onde ele está, porque quando ele melhora da dor, ele sai por aí. Ele sai orando por um, ele sai pregando o Evangelho para outro, ele já passou aqui no posto de enfermagem orar por mim hoje, e aí, dali a algum tempo, vem o João Rodrigues com aquele pedestal do soro, vindo, andando devagarinho, mas com um sorriso no rosto, assim. Ele disse, pastor Marcos, eu já estive ali agora há pouco, num quarto orando por uma senhora, e essa senhora era afastada dos caminhos do Senhor. Ela não só se emocionou em receber a oração, mas ela voltou aos braços de Jesus. Mesmo na dor, você pode influenciar. Você pode parar de reclamar e começar a pregar o Evangelho, começar a levar Cristo, começar a interceder por pessoas. Lembro-me do testemunho de uma senhora que, numa época muito difícil, ela orava, era intercessora, né? Buscava Deus por vidas, por situações, por circunstância, entrava em batalhas espirituais. E ela foi ficando cega, e não somente cega, mas também ela ficou viúva, e depois a situação foi ficando muito difícil, ela não podia mais sair de casa por outros problemas também difíceis para se locomover, e algum dia o pastor passou para orar na sua casa, e descobriu que ela passava grande parte do seu dia, durante horas no dia, ela ia orando, colocando na presença de Deus outros enfermos, outros abatidos, outras pessoas, a igreja, os pregadores do Evangelho. Ela recebia telefonemas, orava, buscava Deus por pessoas, evangelizava pessoas, mesmo em situação adversa. Influencie mesmo em ambientes adversos. Era ali a casa de um leproso. Onde Deus te colocou, finque a estaca e seja bênção ali. No tempo de capelania da polícia militar, um policial que vivia reclamando, descontente com o trabalho, ele disse, eu mudei de ideia. Eu tive um encontro com Jesus agora, pouco tempo, e mudei de ideia. Eu vivia reclamando, eu queria pegar uma transferência para uma área melhor, para outras operações na polícia militar. Ele era da tropa de operações especiais, tratava diretamente com violência, tiros, invasões, etc. E ele disse,
eu descobri que Deus me colocou aqui dentro, com algum plano, algum projeto, e eu estou levando Cristo em cada ocorrência que eu entro, eu levo a palavra de Deus. E aí um dia ele falou assim, que chegou numa casa, a violência era tanta, a situação era tão difícil, aí de repente ele disse para os colegas dele assim, olha, fiquem tranquilos aqui, porque nesse momento eu não vou mais entrar como policial, vou entrar como embaixador do céu aqui, para resolver essa situação. Influencie, mesmo em lugares adversos. Era a casa de um leproso, mas era a casa de um idólatra também. O Naamã servia aos deuses falsos do paganismo dos sírios. E isso me faz lembrar uma irmã, ela dizia o seguinte, a mesma coisa, Deus me colocou onde Ele me colocou para ser bênção. E ela estava trabalhando na casa, na limpeza, na casa de uma outra senhora, muito idólatra, e que servia aos deuses do ocultismo, os deuses do candomblé, etc. E ela dizia assim, se Deus me colocou nessa casa, há um propósito. E ela ia limpando a casa e orando, limpando e orando, limpando e orando. Quando chegava naqueles altares, daqueles deuses, daqueles incensários, ela orava dizendo assim, olha, vocês estão aqui, mas não vão fazer nada em nome de Jesus. E aquela senhora, na sua simplicidade, começou a evangelizar a sua patroa. Essa menina tem muito a nos ensinar. Essa menina que entra na casa de Naamã como escrava, sai como uma heroína, sai como a principal pessoa nesse texto, nesse contexto. Estava também na casa de um inimigo de sangue. Por vezes, Deus coloca a gente exatamente onde nós não gostaríamos de estar. Sabe aquela situação assim, você não gosta de tal pessoa e por você estaria orando contra. Mas de repente Deus te coloca lá e lá você vai mudar o quadro, lá você vai ser bênção. Deus vai inserir você em algumas circunstâncias, adolescente, jovem, vai inserir junto aos seus adversários, a gente que não gosta, tá? Para que você mude o quadro. No tempo do apóstolo Paulo, Nero foi o imperador que mais perseguiu e matou cristãos. É possível que Nero César tenha matado 1 milhão de cristãos nos domínios do Império Romano, porque tinha a raiva incontrolável dos cristãos. Este era Nero. Nero, um homem louco, um homem que chega ele mesmo a matar a sua mãe. Ele matou um dos ministros e nomeou o seu cavalo no lugar do ministro. Um homem totalmente pirado, violento e com ódio incandescente pelos cristãos. Mas olha que coisa interessante, Deus colocou vários cristãos dentro da casa de Nero César, servidores lá, e também gente, soldados da guarda do imperador, que eram cristãos. E quando Paulo cumprimenta os crentes em Filipenses, ele diz, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Tinha gente servindo a Deus ali pertinho do perigo, no nariz do imperador, e Deus colocou. Por vezes isso vai acontecer ao longo da vida. Deus vai colocar em lugares de perigo, Deus vai colocar em lugares onde até o momento você não esperava, não queria. A missão é maior do que o missionário. A missão é maior do que nós, é maior do que o orgulho, é maior do que o ego. E quando nós entendemos isso,
nós nos colocamos na presença de Deus. Essa menina tinha tudo para ficar quieta. O general foi e invadiu a sua terra. Se o general faz parte desse esquema que tirou a minha família de Israel, nos desterrou, e agora eu virei escrava, eu não vou apontar solução nenhuma para ele. Eu quero é que ele morra com essa lepra. Mas não foi assim. Deus usou essa menina para curar e para influenciar gente que estava perto do general Naamã. Mas também, terceiro princípio, influencie mesmo sendo alguém simples. Como já falei no início, uma menina escrava, anônima, e Deus usou. Deus usa, como Paulo diz em 1 Coríntios 1, 7, 27, aliás, 1, 27 e 28, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus faz assim, para mostrar que Ele é Deus, que Ele faz, que Ele não depende de alguém com um diploma na mão para chegar e falar com o general da Síria. Não depende de alguém de um status militar para dizer, tem solução para o seu caso, Naamã. Deus usa pessoas simples para fazer grandes coisas. E por vezes, adolescentes e jovens dizem assim, eu ainda sou novo demais. Deus usa, tá? Deus usa o novo, Deus usa o velhinho. Mas eu sou simples demais, Deus usa. Mas eu ainda estudei muito pouco. Que bom, Deus usa, né? Sem problema nenhum, Deus vai usá-lo. Um missionário foi enviado depois de muitos anos de treinamento, e depois de muito estudar as castas, e as maneiras, os costumes, a cultura, a língua dos brahmanes na Índia, ele foi enviado para pregar o Evangelho. E a sua missão lhe deu a seguinte recomendação: você está indo para a Índia, e a Índia é toda dividida em castas sociais, culturais. Tem os brahmanes, que são os nobres, aí vai ter os kshatriyas, que são os guerreiros, vai ter os sudras, que são os escravos, os servidores do mais baixo serviço, e vai ter os párias, que é a pior classe, aquela que não tem acesso nem ao estudo, nem à educação, e eles dizem o seguinte: você nasceu pária, vai morrer pária, não tem acesso ao nosso meio. E eles se contentam com isso, porque mentalmente já se colocaram nas castas. E o missionário foi para evangelizar os brahmanes, a melhor casta. E numa ocasião, ele estava evangelizando, falando de Jesus para um brahmane, e na janela ao lado tinha uma calçada do lado de fora, e tinha um varredor de rua, que era um sudra da penúltima classe, quase mais baixa de todos, varrendo a rua todo sujo, descalço, muito humilde. E esse sudra ouviu o Evangelho, parou e ficou ouvindo o missionário pregar. Quando o missionário desocupou, ele entrou, pediu licença e disse: por favor, eu ouvi tudo que você falou para essa outra pessoa que estava aí, e eu quero conhecer a Cristo, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu estou ansioso por isso. Mesmo sem nunca ter ouvido falar de Jesus, meu coração sempre foi ansioso por conhecer a verdade, por conhecer a luz de Deus.
E hoje, eu ouvindo você pregar para o outro que saiu, meu coração vibrou. Eu quero esse Cristo. E o missionário disse: eu tenho que fazer o seguinte, eu vou batizar você, você se torna um cristão, mas olha, não fale nada para ninguém, sabe por quê? Eu estou aqui para evangelizar os brahmanes, e não posso comprometer o meu trabalho, senão em algum momento eu acabo, e aí os brahmanes não vão me respeitar, porque eu já estou envolvido com os Sudras. E aí ele ficou todo feliz, foi batizado, e volta para sua casa. No outro dia, ele trouxe um outro homem, e disse assim: missionário, só mais esse agora. A mesma coisa que você falou para mim, fala para ele. Ele quer conhecer Jesus. E aí o missionário disse: mas não posso, isso vai comprometer meu trabalho, mas só isso, tá bom, né? E no outro dia, o Sudra trouxe mais uns 3 ou 4. E foi assim. E chegou um momento que o próprio Sudra começou a pregar o Evangelho, levar pessoas a Cristo, discipular pessoas. 30 anos depois, já existia, a partir desse episódio, 10.000 pessoas alcançadas para Cristo. Gente simples. Sabe, Deus quer usar você assim, na simplicidade. Deus quer usar adolescente, você. Deus quer usar jovem. Vamos ficar em pé nessa hora. Influencie mesmo distante do seu lugar de origem. Influencie em ambientes adversos. Influencie mesmo sendo alguém simples. Influencie. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para influenciar pessoas com o Evangelho de Deus. Aleluia.